Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a falar sobre o conjunto dos números naturais. O que são esses conjuntos dos números naturais? Por que ele tem esse nome? Natural. É um conjunto numérico dos números naturais. Qual que é o significado desse nome? E onde ele se aplica? Para que eu vou utilizá-lo? E como eu faço algumas comparações matemáticas com ele. Tá ok? Para retomarmos a nossa última aula, eu quero mostrar para vocês que a gente estava falando sobre as operações básicas matemáticas. Chegamos a falar sobre adição, subtração, multiplicação, falamos sobre divisão, falamos sobre potenciação e, por fim, a radiciação. Tá ok? E aí eu coloquei um exemplo para que vocês pudessem avaliar junto comigo. Isso aqui, eu fiz alguns conjuntos. Esses conjuntos, cada um deles tem 3 elementos. Percebe? E se eu fosse, por exemplo, utilizar o método da adição, para saber quantos elementos totais eu tenho aqui nesse grande conjunto, eu poderia fazer 1 mais 1 mais 1 deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era uma primeira forma, um primeiro método de se resolver essa situação. Mas eu posso fazer de outras formas. Por exemplo, todo mundo sabe, eu já até cheguei a comentar nas nossas aulas, que a multiplicação nada mais é do que uma evolução natural da adição. Então, o que é essa evolução natural da adição? Desculpa. Essa evolução natural da adição significa que eu tenho 4 conjuntos com 3 elementos cada. Então, ao invés de fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu posso escrever 4 conjuntos vezes 3 elementos cada, que daria os mesmos 12 do que se eu fizesse essa adição. 3 mais 3 mais 3 mais 3. O resultado seria o mesmo, mas percebam que a forma multiplicativa é uma forma mais resumida e simplificada aqui, tudo bem? Aqui, então, eu posso fazer o processo inverso. Então, se eu fizesse o processo inverso, o que eu ia ter? Fazendo a multiplicação, eu tinha 12 elementos totalizando aqui, correto? Desses 12 elementos totalizando, se eu dividisse eles, cada conjunto tem 3 elementos, eu quero saber quantos conjuntos eu consigo formar. Então, 12 dividido por 3, então eu consegui formar 4 conjuntos, que é o que a gente acabou de verificar aqui, certo? Júlio, quero fazer pelo método da subtração. Tem como? Sim, tem como. Então, como é que eu faço? Eu pego os meus 12 elementos faltantes, certo? Totalizantes que eu tenho, e se cada um desses conjuntos tem 3, eu vou subtraindo 3. Então, 12 menos 3 deu 9, um conjunto. 9 menos 3 deu 6, 2 conjuntos. 6 menos 3 deu 3, 3 conjuntos. 3 menos 3 zerou 4 conjuntos. Chegaria nessa mesma resposta, que seria a de número 4 aí. Nossa, correto? Muito bom. Continuando aqui, a gente fala sobre os números naturais. O que são esses números naturais? A primeira coisa, a gente tem que saber que nos nossos números naturais, ele vem de um sistema de numeração, que é o quê? O indo-arábico. E eu já coloquei aqui os números que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Júlio, claro que não, tem mais diversos números. Eu tenho 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16. Justamente. Mas todos esses números que eu venho a partir do 9, eles surgem do quê? Eles surgem dos números formados por esses algarismos. Esses algarismos compõem um sistema chamado sistema decimal. Ele é decimal porque ele tem 10 algarismos. Então, por exemplo, o 10 é juntar 1 com 0, o 11 é juntar 1 duas vezes, o 12 é juntar 1 com 2, o 27 é juntar o 2 com 7. Então, todos os números que eu formar a partir do numeral 9 será o quê? Será de forma que eles serão formados por esses 10 números do meu sistema indo-arábico. Tudo bem? Muito bom. Júlio, tem só o sistema indo-arábico? Não. Por exemplo, eu tenho o sistema de números romano. Quem nunca ouviu falar sobre os números romanos? É os números que a história utiliza para falar sobre o século. Século X, século XX, século XXI, que é o que nós estamos, século XVIII, século XVII. Então, eles usam o quê? O sistema de numeração romano. O que é esse sistema de numeração romana? É uma forma distinta da nossa de escrever os números.
certo? E ele é muito interessante. Por quê? Porque eu pego, ó, 1 é um pauzinho, 2 é 2 pauzinhos, 3 é 3 pauzinhos. O 4, ao invés de ser 4 pauzinhos, se ficar muito, iria encher muito. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma forma própria para o 5, que é um V, e se fosse antes, à esquerda, tinha que subtrair 1. Se fosse depois, adicionaria 1. Então, o 4 ó, é o V, que é o 5, menos 1, então 1 da esquerda. O 5 é o próprio V. O 6 não é mais 1, 5 mais 1. Colocaram-se o V, aí colocou um pauzinho ao lado, que está aqui. E assim, esse sistema de numeração vai se formando. Existe, então, mais de um sistema de numeração. O nosso padrão, que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, é o sistema de numeração indo-arábico, que é isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui. Muito bem, então vamos lá. Nós aprendemos a contar os objetos usando uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. Esse processo de contagem é o que vai originar, então, os nossos números naturais. De forma que, se você adicionar o zero nessa contagem, tudo bem? Então, você começou do 1, então eu vou começar do zero, vou adicionar o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se você for dessa forma, contando, você vai ter o que a gente chama de... Deixa eu aparecer aqui. Você vai ter o que a gente chama de conjunto dos números naturais. O que vem a ser o nosso conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais será os números, então, que eu tenho o zero e vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Foi um conjunto que foi o primeiro conjunto a surgir, porque desde a época dos homens da caverna, eles já precisavam de contar as coisas. Contar os alimentos, contar o material, contar, sei lá, rodas que começaram a criar, contar comida. Então, desde quando eles começaram essa necessidade de contagem, surge então o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Certo? Muito bom. E aqui eu vou colocar um pouquinho sobre como estudar esse conjunto dos números naturais e a gente vai ver o que é o antecessor de um número e o que é o sucessor de um número, certo? O que é o antecessor? O antecessor de um número é o que antecede. Se ele antecede o número, ele está antes. Desculpa. E a forma de você encontrar o antecessor de um número, então, é pegar esse número e subtrair 1. Júlio, qual que é o antecessor de 20? O antecessor de 20 é 20 menos 1, 19. Júlio, qual é o antecessor de 47? O antecessor de 47 é 47 menos 1, 46. Júlio, eu quero saber o antecessor de 59. Qual é o antecessor de 59? 59 menos 1, 58. Então, toda vez que você for calcular o seu antecessor de algum número, é o número imediatamente antes. Vamos marcar aqui, peraí. É o número imediatamente antes, olha aqui. Então, você pegar esse número e subtrair 1, certo? Então, o antecessor de 5 é o 4, porque se você pegar o 5 e subtrair 1, você acha 4. Qual é o antecessor de 100? O antecessor de 100 é você pegar o 100, subtrair 1 e vai achar o 99. Diferente do que é o significado do sucessor. O sucessor, que eu estou marcando para vocês aqui, nada mais é que um número imediatamente após. De novo, o antecessor é o número imediatamente antes. O sucessor é o número imediatamente depois. Tá bom? E se é o número imediatamente depois, ao invés de subtrair 1, eu vou somar 1, certo? Então, antecessor, eu subtraio 1. Sucessor, eu adiciono 1, ok? Então, por exemplo, qual é o sucessor do 49? O sucessor do 49 é 49 mais 1, que dá 50. Qual é o sucessor do 129? O sucessor do 129 é 129 mais 1, que dá 130. Qual é o sucessor do 184? O sucessor do 184 é 184, 184, mais 1, que dá 185. Então, o sucessor é o número que vem imediatamente após. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Qual é o sucessor do 10? O sucessor do 10 é 10 mais 1,
que deu 11. Qual é o sucessor do 344? O sucessor do 344 é o 345. Por quê? Porque 344 mais 1 deu 345, tudo bem? Vamos lá, então. Sequência de dois números, eu coloquei aqui, ó, sequência de dois ou mais números e que não falta nenhum número entre eles. Então, a sequência não pode faltar nenhum número entre eles. Júlio, mas eu sei que entre o 289 e o 290 tem vários, diversos, infinitos números. Tem mesmo, você está correto. Porém, quando eu falo de números naturais, não existe nenhum número entre o 289 e o 290. Quando eu falo de números naturais, são apenas números inteiros. Esses números não podem ser com vírgula, não podem ser decimais. Então, 289, 290, 291 é uma sequência dos três números, 289, 289, 290 e 291, certo? Isso significa dizer que o 290 é o número que está no meio, o número que vem antes dele é o antecessor, subtrai 1, que deu 289. O que está depois dele é o seu sucessor. Então, é o 290 mais 1, que deu 291 aí. Tá bom? E aí eu tenho a representação desses números da reta numérica. Eu gosto muito de falar sobre reta numérica, porque ela vai nos representar, vai nos mostrar exatamente o comportamento daqueles conjuntos ou daqueles números que nós estamos estudando. Tá ok? Então, construção de uma reta numérica. Está escrito assim, ó. Número 1. Nós temos que traçar uma reta e destacarmos o número 0. Certo? Então, nós construímos uma reta, destacamos o número 0, e esse número 0 determinamos que ele vai ser a origem. Então, é a partir daqui que esses números vão existir. Júlio, os números naturais têm fim? Não. Se eles não têm fim, se eles são infinitos, eu preciso colocar uma setinha lá para a direita. Coloquei a setinha aqui para a direita. Então, significa que eles não têm fim para a direita. Certo? Então, em seguida, destacamos os demais números naturais à direita da origem. À direita da origem. E, igualmente, espaçados. Então, esse intervalo aqui entre os números, quando eu for preencher, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9... O espaçamento entre eles, a distância entre eles, deverá ser a mesma. Tá ok? Muito bom. E aí, a gente vai fazer, nessa representação, a gente vai fazer vou mostrar para vocês hoje, uns símbolos comparativos. Quando eu passo para, como é que eu faço para comparar um número a outro. Se eu estou comparando, não tem como eu comparar uma coisa a nada. Então, toda vez que eu estiver comparando, eu tenho que fazer a comparação de dois números. Júlio, posso comparar com zero? Sim. Zero é um número que não vale nada, mas eu posso comparar. Mas eu não posso comparar um sozinho. Comparar um com o quê? Eu preciso de um outro número, certo? Então, observa aqui, ó. Analisando a sequência dos números naturais, podemos observar que eu coloquei esses 4 exemplos e eu quero que vocês olhem essa parte aqui, ó. Olha bem para esse aqui que eu coloquei, tá? Os símbolos. Esse parece um azinho deitado com sono. Ele está o quê? Caindo para trás? Ele significa menor que. Então, quer dizer que o 1 é menor que o 2. Eu leio o 1 primeiro porque o 1 veio antes. Quer dizer que o 3 é menor que 6. Li o 3 primeiro porque ele veio antes. Agora, o A para frente, quando ele cai para frente, é maior que. Então, quer dizer que o 8 é maior que 7. 8 é maior que 7, por quê? Porque ele vem depois do 7. 5 é maior que 0. O 5 é maior que 0 porque o 5 vem após o 0. Então, observe que se você tem um símbolo de menor que, parece que é o A caído para trás. Se você tem um símbolo de maior que, é um A caído para... Desculpa, pessoal. Vejo que eu encontrei. É um símbolo de maior que, tá bom? Muito bom. Aqui nós vamos comparar os números. 18, ele é maior que o 25 ou menor que o 25? O 18, ele não é menor que o 25? Então, A tombado para trás. Assim. 465, ele é maior que o 389 ou menor? Ele é maior. Se ele é maior, o A tombado para frente. 1099, ele é maior que o 1100 ou menor que o 1100? Ele é menor que o 1100. Se ele é menor, o A tombado para trás. Coincidência aqui ou não, o 1099 é o quê? É o antecessor do 1100, tá bom? Vamos fixar então o que a gente aprendeu hoje nas nossas situações, problemas que a gente sempre faz, tá?
O Carlos, ele está fazendo uma campanha informativa sobre os cuidados que seus amigos devem tomar para se prevenir das doenças transmitidas pelo mosquitos Aedes aegypti. Ele então distribuiu folhetos explicativos que dão instruções de como as pessoas devem agir para o combate ao mosquito. Ok, Carlos. Os tipos de moradia em que Alan, Beto e o Daniel vivem são de palha, madeira e tijolo. Parece aquela história dos 3 porquinhos, né? Respeitando essa ordem. Então, o Alan mora na de palha, o Beto, mora na de madeira e o Daniel mora na de tijolo. Considerando que a distância entre as casas é sempre a mesma, assinale a alternativa que representa a numeração das casas de Alan, Beto e Daniel, respectivamente. Então, vamos olhar aqui que deve ter uma imagem. Observe, então, que eu tenho aqui, ó, uma reta numérica que elas estão espaçadas. E nessa reta numérica, o número que vem antes do que está aqui nesse marcado é o antecessor, e o que vem em seguida é o sucessor. Então, por exemplo, eu posso olhar que esse intervalo da reta numérica aqui vale quanto entre esses dois números? 711 menos 707. Que vai dar quanto? 4. Certo? Então, aqui deu 4 unidades. Então, aqui, ó, se é 4 unidades, dá 707 menos 4, 703. 707 mais 4, 711, mais 4, 715, mais 4, 715, mais 4, deu 719. Mais 4, 723, mais 4, 727, mais 4, 731, mais 4, 735, mais 4, 739, mais 4, 743. Achamos, então, os respectivos números da casa do Alan, que era uma casinha de palha, da casa do Carlos, que era uma casinha de madeira, e da casa do Daniel, que era uma casinha de tijolo. 703, 719 e 743. Vamos lá. A Ana, ela nasceu lá em 2002. E hoje, aos 18 anos de idade, construiu uma linha do tempo pessoal com suas principais conquistas. Olha aqui. Então, aos 3 anos, ela foi o primeiro dia dela na escola. Então, deve estar lá para 2005. Aos 6 anos, ela aprendeu a andar de bicicleta, lá para 2008. Aos 9 anos, ela fez sua primeira apresentação de balé, lá para 2011. Aos 12 anos, ganhou sua primeira mesada, ó, 2014. Aos 15 anos, fez uma viagem internacional, 2017. E em 2020, ela ingressou numa faculdade, na universidade. Beleza. Vamos ver o que eles pedem. Aqui é para mim colocar, então, em cada ano, o que a Ana fez, por exemplo, aos 3 anos. Quando que aconteceu isso? Qual o ano que aconteceu isso? A gente foi falando em resposta, não foi anotando. Então, aqui, ó, 3, 2002 mais 3. Então, isso aqui aconteceu em 2005. 6 anos, 2002 mais 6. 2008. 9 anos, 2002 com 9 deu 2011. 2011, então a Ana começou a fazer a primeira apresentação de balé. Deve ter continuado, né? Com 12 anos, ela já ganhou o dinheirinho dela, a mesada dela. Então, 2002 mais 12 deu 2014. Aos 15 anos, ela fez uma viagem internacional. Nossa, que chique, Ana. 2002 mais 15 deu 2017. Por fim, aos 18 anos, então, ela entrou na faculdade. É hoje. Hoje é 2020. Não, Júlia, hoje é 2022. Porém, a gente elaborou para ser em 2020. Então, quer dizer que eu completei o quadro com os anos que ela teve seu primeiro dia na escola, andou de bicicleta, apresentação de balé, ganhou sua mesada, viagem internacional e ingressou na universidade. Tudo bem? Pessoal, então na aula de hoje a gente aprendeu sobre simbologia, sabe o que é maior que e menor que, muito importante isso. Aprendemos como é que eu faço a reta numérica e que os números têm que ser igualmente espaçados entre si. E a definição de sucessor, que é somar 1, antecessor, que é subtrair 1, e o consecutivo, que é uma sequência de números. Tudo bem? Queria agradecer a todos vocês pela participação na nossa aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!